Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre proteção de circuitos eletrônicos. Apesar de ser um tema muitas vezes subestimado por diversos projetistas, a devida atenção a este detalhe pode fazer toda a diferença na qualidade e confiabilidade de um design. Trazemos aqui uma visão de alto nível e bem abrangente, com destaque especial para os produtos da Semtech voltados para esse segmento. Quando falamos sobre proteção de circuitos, estamos falando de preservar ao menos uma de duas coisas muito importantes. Segurança, aqui no sentido de safety, algo diretamente relacionado à preservação das funções básicas de um circuito eletrônico, evitando que cessem funções, muitas vezes essenciais às pessoas. E dinheiro, evitando manutenções, recalls ou substituições onerosas por situações perfeitamente previsíveis. Os circuitos eletrônicos estão sujeitos naturalmente a uma série de fenômenos que podem oferecer riscos bastante severos à integridade dos mesmos, como por exemplo, eletricidade estática acumulada, relâmpagos, tensões indevidas conectadas, tensões e correntes geradas por capacitâncias e indutâncias próprias e assim por diante. Falando de descargas atmosféricas, é importante lembrar que o Brasil é um dos países com a maior taxa de ocorrência de relâmpagos no mundo, totalizando mais de 75 milhões de eventos anuais, com inúmeros prejuízos financeiros e em vidas. Já no cenário de descargas eletrostáticas, uma vez que este problema é mais frequente em ambientes secos, temos uma relativa vantagem com relação a países mais frios, por exemplo. Mas esse problema também existe aqui e se agrava em ambientes de atmosfera controlada, como em salas de TI e ambientes de produção. Outro fenômeno bastante comum é o surgimento de tensões inesperadas, quando da conexão dos equipamentos, especialmente por conta de cargas acumuladas nos próprios cabos. Quando acontece uma conexão exatamente no valor de pico de tensão do sinal, ou quando a ordem de conexão dos sinais pela própria geometria dos conectores favorece situações de inversão de sinais, ou ainda a conexão de tensões quando a conexão com o próprio terra ainda não chegou a ser estabelecida. Finalmente, temos surtos que podem surgir de formas distintas, como resultantes de variações nos extremos da própria rede elétrica dentro das suas especificações máximas. Surtos de tensão que surgem pela variação abrupta de corrente e indutâncias e tensões induzidas por sinais percorrendo trilhas e cabos adjacentes. Todos esses fenômenos listados até agora irão resultar na presença de cargas exageradamente altas em partes do semicondutor, gerando campos elétricos altos demais para a rigidez dielétrica das camadas de isolação poderem suportar. Por conta disso, muitas vezes os óxidos isolantes acabam sofrendo rupturas e os condutores são pulverizados pelos valores elevados de corrente instantânea. Observamos tanto a própria destruição do circuito afetado, quanto efeitos térmicos e mecânicos que se propagam a circuitos vizinhos e destroem outras estruturas, ampliando os danos observados. A proteção de circuitos é uma parte importante do projeto, que se preocupa com alguns pontos básicos, como observar as especificações e limitações dos componentes sujeitos a riscos, e esses dados estão presentes nos datasheets, principalmente num capítulo chamado Absolute Maximum Ratings, mas podem estar espalhados em diversos outros trechos da documentação. Compreender as diversas normas criadas exatamente para definir níveis aceitáveis e modelar eventos prováveis que precisam ser atendidos pelos circuitos, como esses exemplos do IEC e JIS, e, finalmente, criar circuitos adicionais que possam tratar estes eventos e submeter o circuito final a testes que provem que determinados níveis de proteção foram efetivamente atingidos. A ideia consiste em evitar que qualquer evento plausível consiga gerar tensões que atinjam o interior mais delicado dos circuitos integrados. Para cada nível de energia esperado de um evento, projeta-se um tipo diferente de circuito. A soma destes proporciona o nível de proteção final desejado. Para um evento externo de mais alta energia, que se propaga em direção ao interior do circuito, uma das formas de proteção mais imediata e que visa reduzir ao máximo é a abertura dos circuitos, geralmente feita por chaves ou elementos que aumentam a sua resistência, de forma a diminuir a energia que se propaga adiante. Quando a energia já se encontra no nível aceitável, o que se tenta fazer é a redução dessa energia pelo fechamento do circuito através de elementos que possam conduzir e tentar absorver a energia, antes de deixar o que restou dessa energia total passar
e chegar aos circuitos internos de proteção de cada CI. O que pode ser usado para proteger os circuitos só é limitado pela nossa própria imaginação. Temos hoje em dia até mesmo circuitos que detectam a aproximação de tempestades atmosféricas para desligar ativamente os circuitos principais da rede externa, evitando danos. Mas tipicamente estamos falando de centelhadores ou cápsulas de gás, onde a ruptura da rigidez elétrica gera um primeiro bloqueio de eventos mais graves, varistores, resistores de coeficiente térmico positivo, PTCs, supressores de transiente de tensão, os TVS, e, finalmente, os próprios circuitos internos dos semicondutores. Dentro de todo o circuito integrado, existem estruturas que são capazes de gerar voluntariamente ou involuntariamente algum nível de proteção. De forma bastante genérica, surgem naturalmente no processo de fabricação ou são criados diodos, que ficam reversamente polarizados em operação normal, mas que são capazes de conduzir de forma útil quando as especificações são desrespeitadas. Aqui, em primeiro lugar, quando o sinal é mais negativo que o próprio terra, ou ainda quando o sinal excede o nível de alimentação do chip, conduzindo. Um fato comum, com o qual o mercado já se acostumou, é a redução constante da geometria usada para a fabricação dos CIs. Dimensões menores significam menores custos e maiores velocidades de operação, mas como consequência inevitável, temos menores tensões de trabalho permitidas, já que as estruturas menores acabam tendo campos elétricos de rupturas menores, menores potências dissipáveis pelo próprio aumento da densidade e, consequentemente, menores correntes permitidas, já que as trilhas ficam mais estreitas. As próprias normas já reconhecem esta realidade inevitável e estão progressivamente formalizando que os níveis de proteção interna aceitáveis dos chips estão sendo relaxados, exatamente pela impossibilidade física de se manter os níveis anteriormente garantidos. Com isso, fica para o projetista do circuito final a responsabilidade de adotar, quando necessário, elementos externos que possam adicionar níveis satisfatórios de proteção, que geralmente é feita por diodos Zeners rápidos, com capacidade mais elevada de absorver a energia dos eventos e com menores resistências internas, drenando energia antes que os danos sejam sentidos no interior dos chips. Aqui vemos a modelagem do que ocorre com este circuito no caso de sinais dentro da faixa de alimentação, ou quando temos sinais mais negativos que o terra, conduzindo como um diodo polarizado diretamente, e, finalmente, operando como um diodo Zener, quando o sinal excede os limites especificados para a interface em questão. A Vermon representa a Centec, empresa pioneira em proteção de circuitos, atuando neste mercado desde 1985, com um histórico considerável de lançamentos inéditos, tendo sido um dos maiores fornecedores ao longo dos anos. Para dar uma noção, em 2020 foram produzidos 9 bilhões de unidades, o que resulta em uma média de 1 milhão de TVS produzidos por hora. Dentre as interfaces cobertas pelas soluções da Centec nós temos barramentos, portas, interfaces em geral, conectores, interfaces homem-máquina, etc. Nós já falamos a sigla TVS algumas vezes até aqui. Faltou dizer que ela significa para nós Transient Voltage Suppressors, ou supressores de transiente de tensão. Hoje existem diversas opções de circuitos visando cobrir as diferentes combinações de sinais e tensões para as interfaces mais comuns do mercado, executando exatamente a tarefa que o nome diz, suprimir transientes de tensões nas linhas às quais forem conectados. Um ponto importante a lembrar é que existem diversas opções de encapsulamento, sendo que as soluções mais modernas preocupam-se em gerar pads que possam ser colocados no próprio caminho do sinal, permitindo um layout simples e até mesmo a previsão de TVS, onde não se tem certeza de que serão necessários até que o produto final seja completamente testado em campo. Essa estratégia dispensa desvios e aproveita o roteamento original das trilhas, sem demandar mais espaço da PCB. A Centec oferece hoje uma série de famílias de produtos, cada uma com uma característica adequada para um tipo de uso. Todas essas famílias de produtos são o resultado de uma evolução no próprio projeto desse tipo de componente e permitem custos muito melhores que os produtos tradicionais, considerados hoje como commodities, pois o projeto e produção desses novos itens foi otimizado ao máximo para os processos mais novos de fabricação. A página de proteção de circuitos da Centec traz tanto um Selector Guide, com todos os detalhes dessas famílias de produtos,
quanto uma ferramenta de busca paramétrica que permite ao projetista buscar os itens mais adequados para o seu caso. Como cada situação de uso tem suas particularidades, convidamos você a nos procurar para marcarmos uma conversa específica, seja pelo nosso e-mail direto ou através de um dos distribuidores oficiais da Centec. Temos uma equipe pronta para o suporte direto aqui no Brasil e também acesso direto à equipe da Centec, para casos que demandem um cuidado especial. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e conte conosco. Até a próxima!